Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, falando essa noite sobre abuso de autoridade. Nós já conversamos com o Ivan Gésler, que é advogado criminalista. Nós falamos com o promotor de justiça Ariomar Figueiredo e agora vamos falar com o professor e também advogado criminalista Lucas Carapiá. Lucas, seja bem-vindo ao programa. Você também é a primeira vez aqui conosco. Sim, obrigado, Zilão. É um prazer. Esse que é um programa bastante sério e que a gente pode conseguir discutir aí questões fundamentais e aí complementando o que os colegas já disseram anteriormente. Mas me diga aí, abuso de autoridade é uma lei que precisa ser realmente modificada na sua posição? Eu acho que sim, indubidosamente sim. A gente tem uma legislação que é de 1965 do golpe militar, então eu tenho uma legislação ainda muito presa aos aspectos militares. É uma legislação que tem uma pena muito pequena, então aparentemente parece que, como se faz uma lei logo após um golpe militar, parece que haveria uma tentativa de controle, mas na prática se percebe que houve um abrandamento, uma tentativa de regular aquilo que seria abuso de autoridade com um tratamento muito benéfico, muito benevolente e com tipos penais muito abertos. Então a pena, por exemplo, mínima em relação a esse caso é uma pena de 10 dias, com pena máxima de 6 meses. Então 10 dias não há nenhum correspondente no Código Penal que tenha uma pena mínima tão pequena. São penas típicas de contravenções penais. Ou seja, antes mesmo de acabar o processo, já prescreveu a pena. Você tem pouquíssimo tempo ali. Por outro lado, permite-se a aplicação apenas de multa em determinadas situações. Esse é um aspecto em relação às penas que é bastante significativo. Outro diz respeito à própria tipificação das condutas, que é uma tipificação muito aberta, que permite, no âmbito da defesa, algo muito salutar no sentido de que você não consegue condenar as pessoas diante de uma tipificação tão aberta. E aí há uma violação grave ao princípio da legalidade que me parece muitas vezes proposital. Então é uma legislação atrasada, é uma legislação que tem uma série de aspectos que precisam ser modificados e a alteração dela é absolutamente essencial. Mas você acha que o projeto que está em tramitação, que foi criticado pelo promotor de justiça Ariomar Figueiredo, você acha que este projeto é a solução que o Brasil precisa? A gente teve aí alguns projetos, o PLS 85 me parece foi utilizado com alguns substitutivos, e no final das contas acho que o momento talvez seja um momento delicado. Então houve até uma consulta popular no site do Senado e pouco mais de 4 mil pessoas responderam que sim, que deveria haver a alteração da lei, e muitos outros, mais de 170 mil pessoas responderam que não. Ou seja, eu tenho uma disparidade muito grande justamente pelo contexto, pelo momento atual. Foi vendida a ideia de que esse projeto de lei teria um abrandamento e, por outro lado, coibiria o trâmite de alguns processos como a Operação Lava Jato, como processos que envolvem políticos hoje no país. Talvez tenha sido o momento inoportuno, mas, por outro lado, a gente não pode deixar de considerar que ainda existe, mesmo sendo supostamente um momento inoportuno, uma defasagem, uma deficiência dessa lei. Então, que sirva de o que se costuma chamar de breaking down, que sirva de aspecto limitador. Então, eu preciso de um fato que rompa com a estrutura, que é uma estrutura tradicional da legislação, e que eu consiga, mesmo que por um fato que não seja exatamente oportuno, mas que eu consiga usar isso a favor de uma modificação da lei. E você, no seu dia a dia como advogado, você encontra situações efetivas de abuso de autoridade? Sim, bastante. A gente tem grandes problemas, primeiro, do que é a autoridade no Brasil e de quais seriam as atuações e os limites dessa autoridade. Então, indubidosamente, a gente tem uma cultura que é uma cultura totalitária, que é uma cultura vinculada à implementação do totalitarismo e da autoridade como alguém que tem poder para fazer o que quiser. Então, as limitações ao poder no Brasil são muito pouco aceitas, são mal aceitas, porque se enxerga no poder a solução para todos os problemas e principalmente no poder vinculado ao exercício do direito penal. Então, nós consideramos, por exemplo, e aí existe uma certa celeuma, uma certa briga, como se houvesse, em relação a determinados setores do judiciário, em sentido amplo, então a magistratura e o Ministério Público estivessem a favor da justiça, a favor do direito, e como se a advocacia, e há um grande movimento atual de criminalização da advocacia, e a advocacia estivesse contrária ao direito.
né, contrária à justiça, né, sendo que, pela Constituição, são todas funções essenciais à realização da justiça. Aliás, advogado é a única profissão que está descrita pelo menos umas 3 ou 4 vezes na Constituição Federal. É uma função importante. E é uma função fundamental, sem a qual não há justiça. Né? Então, a lógica da justiça no Brasil é uma lógica colocada teoricamente, né, no sentido de que eu tenha uma defesa, uma acusação e um julgamento imparcial, um julgamento que avalie aqueles fundamentos apresentados por ambos. E quando eu coloco o Ministério Público, por exemplo, num patamar superior, no sentido de que é o Ministério Público que quer justiça e o advogado quer impunidade, isso gera um movimento que já aconteceu no país em outros tempos, a exemplo do período da ditadura militar, em que a advocacia é criminalizada, é vista como algo que não quer, ou como uma profissão que não quer que haja, que tem interesse apenas no dinheiro e que não quer que haja justiça. Mas é o pressuposto da justiça a participação da defesa. Então a gente tem uma dificuldade como povo muito grande de aceitar o que é democracia. Um dos patamares principais da democracia é que eu tenha, e no caso do penal, do direito penal, das ciências criminais, é que eu tenha a tolerância em relação a que, em alguns processos, ao considerar um indivíduo inocente, já que eu tenho o princípio da condição de inocência, eu precisarei assumir o risco de absolver alguns culpados, admitindo que eu não devo nunca condenar um inocente. Isso parece uma discussão importante, porque hoje em dia tem muita gente que diz: esse preço de condenar uma pessoa é um preço razoável a ser pago pela sociedade. Mas essa é uma pergunta que eu vou deixar para o próximo bloco, viu? Voltamos aqui no Jogo do Poder, depois desses comerciais, com essa pergunta. Até já. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, conversando essa noite sobre abuso de autoridade. Nós conversamos com o advogado Ivan Geisler, que é advogado criminalista, conversamos também com Ariomar Figueiredo, que é promotor de justiça, e agora estamos conversando com o advogado criminalista e professor Lucas Carapiá. Lucas Carapiá, a gente teve uma pergunta não respondida no bloco passado, mas eu acho que é importante que o telespectador fique raciocinando, pensando sobre esse assunto e ele ache essa resposta, porque também nós precisamos efetivamente entender. Condenar o inocente efetivamente é razoável no Estado democrático de hoje, ou seja, ante a tamanha impunidade, ou a percepção de impunidade que existe na população, seria razoável que alguns inocentes fossem punidos em benefício do bem maior que a sociedade? Esse é o ponto fundamental na discussão, eu acho. Então, acho que a gente chega num ponto fulcral, que é, se eu consigo pensar que um Estado tem a capacidade de condenar um inocente em bem ou em nome de um bem supostamente maior, eu não estou no Estado democrático. Isso é um Estado fascista. É um Estado que admite causar mal a um inocente, prender um inocente, em nome de um suposto bem maior, que seria quebrar alguns ovos para fazer um omelete, no sentido, num jargão mais popular. Esse não é um Estado democrático. A democracia tem um preço. O preço da democracia é que eu preciso provar que alguém praticou o crime sem violar o sigilo dessa pessoa. É que eu preciso provar que alguém praticou um crime sem conduzir essa pessoa coercitivamente, se ela não queira falar, porque ela tem direito de ficar em silêncio. A democracia pressupõe que eu preciso provar o crime sem prender. E a lei de prisão temporária, ela pressupõe que eu preciso prender para provar, prender para investigar. Mas muitas vezes é bastante compreensível que promotores sérios, juízes sérios e policiais sérios se exasperem pela carência material, de elementos materiais de educação, de formação e de efetivamente dinheiro para o processo penal. Essa carência impede que eles façam exame de corpo de delito, que é o exame do espaço onde ocorreu o crime. Eles não têm os softwares mais atualizados, eles não têm os equipamentos mais modernos, os peritos às vezes encontram muita dificuldade. Então, essa exasperação pela carência do Estado, isso é culpa do Estado, acaba dizendo, poxa, nós precisamos de uma solução. Como é que a gente consegue efetivamente solucionar esse problema? Agora você imagina essa carência de alguém que tem investimento público, que é a acusação pública.
Imagina a de quem não tem, que é a grande maioria dos acusados no processo penal brasileiro, que são os pobres e as pessoas que não têm condição sequer de pagar advogado. Então, se a carência existe em relação à acusação e à estrutura que é capitaneada por nós, né, pelo próprio Estado, imagine a carência de alguém para se defender com a Defensoria Pública, que faz um trabalho heróico, mas com a quantidade de defensores muito pequena e infinitamente menor do que a quantidade de acusadores, de promotores. Então, o Ministério Público é uma instituição fenomenal, né, fundamental para o processo aí de redemocratização do país. Mas, por outro lado, essa divisão de que a acusação é mais importante do que a defesa, ela não é democrática. Ela não provoca justiça, porque a equação da justiça no sistema, no modelo democrático e acusatório, é uma equação em que a acusação e defesa sejam colocadas em pé de igualdade. E essa igualdade não existe no conteúdo material. Ela não existe no dia a dia. E, por outro lado, se eu justifico que, para o bem da sociedade, em nome da sociedade, preciso escutar o telefone, quando não seria uma hipótese excepcional, né, de acordo com a Constituição, eu só poderia promover escuta telefônica em hipóteses ou interceptação telefônica em situações excepcionais e como última medida. E quando eu passo a colocar isso como algo primordial ou primário, eu tenho, então, uma violação concreta de um direito constitucional. Mas é mais fácil investigar por aí. Acaba sendo mais fácil. Então, o Estado que pega o caminho mais fácil, ele viola a Constituição declaradamente, sem pudor. Eu lamento não ter perguntado aqui a Ariomar o que eu vou lhe perguntar agora. Mas, por exemplo, o Ministério Público ele tem uma função dúplice, ele tem duas funções. Ao mesmo tempo que ele é o acusador oficial, no sentido de que ele é quem efetivamente procura a punição, ele é o acusador, ele também tem a missão de defender a estrita observância da lei. Essas funções não são um pouco contraditórias entre si? No processo penal, me parece, e eu comento sempre isso, eu acho que a função do Ministério Público é de ser acusador e não de ser custos legis. Custos legis é essa questão de defender a aplicação correta da lei. Só para que eu entenda e o telespectador também. Então, o Ministério Público ele teria uma função primordial de alguém que deve defender a legalidade, independente de lado, quando ele estivesse, por exemplo, nas áreas do meio ambiente, né, em relação à criança e adolescente, que são funções aí de direitos bastante importantes em caso de direitos difusos, coletivos. No processo penal, o Ministério Público tem um lado, que é a acusação. Ele sempre deve ser encarado dessa forma, como alguém que tem um lado que é acusar. Então, o interesse? E o interesse que é conseguir essa acusação. Ainda que seja possível, por exemplo, requerer uma absolvição, mas ele não pode desistir do processo. Então, isso aí é questionável hoje em dia, né? Porque a gente sabe, por exemplo, que durante a negociação da delação da JBS, que agora está sob exame, o Ministério Público abdicou do processo em razão de provas. Então, essa questão da impossibilidade de não processar já está começando a ser mitigada aqui entre nós. É verdade, a gente tem tido a introdução de alguns elementos de um processo mais negocial, né? E a delação premiada é um desses elementos que permitem ao Ministério Público, em alguns casos específicos, quando nessa hipótese, por exemplo, não houver alguém que seja líder da organização criminosa, uma negociação a tal ponto de fazer com que nem se precise oferecer ação contra aquela pessoa, né, uma ação penal contra aquele que prestou informações válidas. E você acha que é nessas situações que a gente precisa de uma lei de abuso de autoridade? Em outras tantas mais. Não dá para tolerar, por exemplo, que em nome de uma suposta justiça, que seja uma justiça de um lado só, eu estabelecer que é possível ao juiz determinar de ofício a condição coercitiva de um acusado que sequer foi intimado. Então, o acusado não foi intimado, e se ele fosse, ele podia dizer, não quero ir, eu estou aqui à sua disposição, eu não vou fugir, mas eu não quero falar. Se eu determino que é possível conduzir coercitivamente alguém que não quer falar, me desculpa, mas eu devo estar admitindo tortura. Porque se ele não quer falar, para que ele vai aparecer? Para que ele vai estar na audiência? Então, a gente tem determinadas intervenções, eu não posso admitir que um juiz autorize a divulgação de áudios que são sigilosos, que foram captados, e a gente tem a mania de falar no Brasil de quebra do sigilo telefônico. Não é quebra, porque você não rompeu com o direito, é uma transferência momentânea desse direito para aqueles que têm interesse na investigação, que são
o Ministério Público e a polícia, a autoridade policial. Não, talvez a nossa realidade seja quebra mesmo. Você quebrou e jogou no chão. Mas ao contrário, a gente interpreta como quebra. E aí vai parar aquela informação, aquela conversa num jornal nacional, num jornal de âmbito nacional, sem que eu tenha o mínimo respeito à existência do sigilo que permanece. Mas, por exemplo, nós temos notícias recentes que um áudio foi colocado à disposição, onde houve uma conferência de imprensa, onde alguém disse, na verdade o representante do Ministério Público disse, que havia sérias acusações a membros do próprio Ministério Público e também do Supremo Tribunal Federal. Nesses casos, não é importante que a população saiba o conteúdo dessas gravações para que ele possa acreditar nas suas instituições? Depende do nível de conteúdo, porque aquilo que está protegido pelo sigilo, até que haja o julgamento, até que eu tenha a apuração daquela verdade, e a verdade não é realidade, aquilo às vezes é um recorte, né, do que foi dito, do que foi conversado, até que isso seja apurado de uma maneira séria, e deve ser, e para isso eu tenho instituições sérias, como é o Ministério Público, como é a magistratura, como é a advocacia. Então, até que isso seja discutido num processo, é leviano às vezes jogar essa informação, às vezes inclusive atentando para as conveniências de alguns. Então, lançar essa informação a público, causando comoções ou causando interpretações assodadas, que servem, mais uma vez, às vezes a determinados propósitos. Então, se a gente não tiver regras claras, e a lei de abuso de autoridade precisa ser modificada, inclusive, por isso, se as regras não forem mais claras em relação ao que pode e não pode ser feito, a qual o limite que a autoridade tem para investigar, para acusar e para julgar, eu teria aí uma terra de ninguém. Isso não é justiça, isso não é democracia. Então, a democracia precisa de regras claras. Lucas, muito obrigado pela sua entrevista, é muito interessante também. Eu acho que hoje nós temos um programa que examinou muito bem essas questões de abuso de autoridade. Eu espero lhe encontrar aqui também uma outra vez. Muito obrigado. Obrigado, foi um prazer. Até a próxima semana. Meu nome é Zilan Costa e Silva e este é o Jogo do Poder. Nós sempre discutimos importantes assuntos para a sociedade. Então nos vemos na próxima semana.